Alô, alô, como vai você que está aí na escuta? Estamos dando início a uma sequência de podcasts realizados pela Rádio Missão e nestes primeiros que vamos lançar uma especial parceria realizado com o Jornal da Filô, Discurso Sem Método, um jornal organizado de maneira independente e autônoma pelos estudantes de filosofia em abertura e conexão com todos os demais estudantes e também com a sociedade civil, não somente estudantes. O primeiro podcast que nós lançamos é uma entrevista com o professor Dr. Jorge Grespan, professor vinculado ao Departamento de História da FEFELESH e USP. Neste podcast, o intuito é fazer algumas análises institucionais a respeito da USP e seus modelos de governança. A entrevista é dividida em duas partes. Aproveitem. Como o exemplo da São Remo demonstra o processo de desenvolvimento histórico do espaço e espacial da história enquanto disciplina. Essa separação entre a universidade e a cidade enquanto momentos da divisão do trabalho. Diante disso, qual é o papel do intelectual? Muito bem. Bom, a São Remo não existia até um tempo atrás. Então, quer dizer, não houve uma divisão entre a USP e a São Remo. Na verdade, a USP se estabeleceu aqui, acho que eles construíram esse campus aqui nos anos 60, no tempo que recém tinham conseguido retificar o rio Tietê e, portanto, construíram as marginais. Quer dizer, São Paulo cresce muito rápido. Então, esse panorama da cidade para esse lado de cá do rio não existia até coisa de 50, 60 anos. Há 50 anos. Né? Tinha o Instituto Butantan. E aí tinha esse terreno vazio aqui e botaram a USP aqui por causa disso. O que aconteceu depois? A São Remo ela foi surgindo nos anos 70, principalmente anos 80, em função, isso acho que o pessoal da geografia pode explicar melhor, mas enfim, que eu lembro, os funcionários que ganham menos, cujo salário é menor na USP, não queriam morar longe e começaram a morar então aqui perto, nesse terreno que tem aqui. Quer dizer, então o que acontece? O que é São Remo? No fundo, a origem da São Remo são os próprios funcionários, uma espécie de um apêndice da USP. E aí funciona de fato como aí sim uma divisão do espaço, porque existe um espaço capitalista, o espaço da valorização predial, da valorização do terreno urbano, e o espaço da desvalorização, mas que tem que ter o trabalho por perto. Né? Então, o trabalho mal pago, o trabalho... bom, e agora, inclusive, sem sequer hospital. A São Remo tinha um hospital universitário aqui do lado, né? E o hospital está sendo desativado. Isso é um absurdo completo. Né? E, então, o que a gente tem é isso, é um reflexo, um retrato desses processos do Brasil do século XXI, que entra no século XXI com os problemas cada vez mais graves do século XX, do século XIX, os problemas cada vez mais graves. O que aconteceu em Brasília, né? Quando os planejadores urbanos pensaram Brasília, eles não se lembraram que os ilustres funcionários públicos lá de Brasília, né, iam precisar de serviçais, como é a tradição escravista brasileira, né? Então iam precisar de serviçais, e aí esses serviçais se colocaram na cidade satélite, que hoje é um problema, etc., que começa a ser debatido com mais força e tudo isso, né? Então aqui no caso aconteceu isso também. Então o que a gente tem que fazer como sei lá, historiadores é contar essa história, e contar essa história, enfim, eu não tenho condições de contá-la com detalhes aqui, mas contar essa história de modo crítico para que não apareça como se fosse uma coisa que caiu do céu, que sempre teve aí, que não, e sim que apareça como resultado de um processo capitalista de destinação do solo urbano numa cidade numa cidade gigante de um país brutal, né? As injustiças sociais são terríveis e que tanto a divisão do espaço urbano reflete justamente esse negócio. O colega aqui no Departamento de História, Zilda Yokoi, é capaz também de relatar isso para vocês. Quando você disse que a São Remo foi também um resultado
do urbanismo que a USP criou. Isso. Que a USP criou. O fato da USP estar aqui. Isso. Mas por que esse contraste, esse resultado tem um contraste também? Assim? Porque é isso. Esse é o Brasil, quer dizer, já os viajantes do século XIX vinham para cá e chamavam Brasil terra de contrastes, porque eles chegavam e viam os caras, a pseudo-nobreza da terra querendo imitar os europeus, enquanto isso os escravos africanos e indígenas passando mal. Quer dizer, esses contrastes é o tipo de capitalismo periférico, vamos dizer assim, né, do Brasil, e que continua século XXI afora, quer dizer, e agora, já antecipando um pouquinho a questão mais para frente, no século XXI, etc., agora, nesse momento específico, né, se agudiza muito mais. Agora, enquanto a gente teve até mais ou menos 2013, o Brasil teve, né, a possibilidade de exportar as commodities para a China, basicamente, o Brasil conseguiu ficar mais ou menos. A partir do momento que a China começou a comprar menos e o preço caiu, aí a crise entrou com força no Brasil, a crise mundial, que o Brasil se recusava a aceitar o Brasil, quer dizer, o governo brasileiro se recusava a ver a gravidade da crise mundial. O PT, membros do PT, me lembro de ter conversado com pessoas que diziam, não, etc., não, isso é, né? Um pouco a repetição daquela coisa que tinha até na ditadura militar, que era o Brasil uma ilha de tranquilidade, né? O mundo inteiro desabando, mas o Brasil ficava de pé. Bom, finalmente quando entrou aqui, aí aqueles contrastes todos que haviam ficado, vamos dizer assim, não chegaram a diminuir, mas eles ficaram mais ou menos mascarados, contemporizados, a coisa voltou a explodir com força a partir de 2013, né? E aí os contrastes que sempre existiram, talvez até pioraram, né? Os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. Isso é um fenômeno mundial da crise de 2008, e no Brasil ela assume uma proporção assassina. Porque vocês teriam que conversar com o pessoal da arquitetura, da FAO, e deve ter vários projetos de tentativa de, vamos dizer assim, se aproximar da São Remo, de integrar a São Remo, inclusive do ponto de vista da urbanização. Acontece que isso aí não sobe, não bate, né? Porque para nas instâncias aí do Conselho Universitário, da própria reitoria, né? A reitoria da USP, a USP tem um dos sistemas mais fechados das universidades paulistas, né? A Unicamp e a Unesp e do Brasil. A Unicamp e a Unesp são muito mais abertas, as federais também, isso mesmo. A USP os esquemas de poder são muito fechados. Quando aquele reitor que estava aqui antes, o Zago, declarou que quando ele entrou, ele disse: a USP está com uma crise econômica. Aí disseram: mas como é que você não falou isso antes? Porque você era pró-reitor do Rodas. Né? Aí ele disse: não, eu não sabia desses dados. Então, isso, se é verdade, isso assusta, porque se nenhum pró-reitor sabe dos problemas, então quem é que sabe? O reitor só. E o governador, sei lá, quem é que sabe? Então, a falta de transparência total. Então, essas iniciativas todas, por exemplo, a gente está pleiteando a retomada em pleno vapor do HU para atender a comunidade lá da São Remo, e por vários fatores, inclusive também para ter um hospital-escola para os estudantes de medicina. É a mesma coisa que falar para essa parede, que talvez essa parede escutasse mais. Foi levado um abaixo-assinado com não sei quantos milhares de assinaturas, o reitor, o atual, né, o Varran, ele se recusou, era vice, isso, o Agopia se recusou a receber as pessoas que levaram um abaixo-assinado para ele. Quer dizer, a reabertura do HU não está em vista. O Zago, quando terminou a gestão dele, falou que a USP tinha sido pacificada. Você acha que isso aconteceu? Não, claro que é pacificada, mas é isso. Então, esse tipo de diagnóstico surgiu quando teve a invasão da reitoria. A invasão da reitoria pelos estudantes foi muito importante, foi um momento tanto que surgiu aí a primeira grande ocupação, mas a primeira grande foi em 2005, 2006, 2007, por aí, não me lembro bem, foi na gestão, foi na gestão da Sueli Vilela. E foi ela justamente que provocou a situação toda, porque os estudantes tinham chamado a reitora para vir conversar. Teve uma assembleia estudantil aqui do DCE, aqui no prédio, no Anfiteatro da Geografia. E aí a reitora foi convidada. Enfim, os estudantes tinham toda uma pauta de reivindicações, né?
E aí ela foi convidada para vir, não veio. Podia ter mandado um representante, também não mandou. Então o pessoal disse, bom, já que ninguém veio, a reitoria veio até aqui, nós vamos até a reitoria. Quando chegaram da reitoria, a reitora mandou fechar tudo, para ninguém poder entrar. Aí sempre tem alguém mais, resolve tomar a história na mão, né? E meteu o pé na porta. E aí todo mundo entrou. E aí resolveram, aí na hora, ninguém tinha planejado nada, na hora, os estudantes resolveram ocupar a reitoria. E isso foi uma coisa, enfim, que denota bem a dificuldade das autoridades da USP de entender, de acompanhar o movimento, né? Democrático. É isso, uma coisa de conversar, sequer com seus colegas, a conversa acontece, sequer com os professores, né? É só vocês assistirem uma sessão do Conselho Universitário, realmente é assustador. Então, imagina conversar com funcionários, imagina conversar com estudantes, né? Então, aí se criou esse clima que o pessoal fala de violência, de não sei o que no campus, e aí então foi autorizada a entrada da PM no campus, em caráter permanente, né? E tudo mais que foi surgindo. O Rodas tinha um plano de construir uma reitoria, uma segunda reitoria lá na Praça Roosevelt. Caso a reitoria fosse ocupada de novo, ele levava a reitoria para lá. A cabeça de quem era do Largo São Francisco, então o cara não tem nenhuma relação com o campus, e ele queria que a reitoria ficasse lá, próxima da faculdade dele, e não aqui do campo. Então ele queria fazer essas coisas, e, enfim, não deu certo. Mas se criou esse clima sempre, que é um clima completamente esdrúxulo. Acho que faz parte dessa miséria e parte do mal-estar. Claro. Eu acho que você explicitou muito bem quando você colocou a relação capitalista de periferia, né? Claro. Porque você pensa simplesmente na construção do aparato estrutural. Mas você não pensa na metafísica, ou no cotidiano, ou nas dinâmicas humanas que permeiam os espaços, né? Você só pensa assim, não, a gente precisa de uma universidade. O que é uma universidade? Prédio, cadeira. Isso. Basicamente, né? Então a gente precisa de um local de resistência da soberania nacional. O que precisa? Precisa de prédios e vias que possam passar tanques de guerra, enfim. Mas aí, na verdade, eu queria entrar num ponto específico do que você comentou com relação à crise, né? Supondo que há a crise mundial, eu acredito que exista mesmo uma crise mundial, não sei até que ponto ela é econômica, realmente financeira, ou se ela é um modelo político em crise, né? E aí a minha preocupação é justamente como isso é utilizado como justificativa de continuidade da precarização. Essa crise existe num estado como São Paulo, riquíssimo, que arrecada e nem repassa o fundo que prevê a USP é o ICMS, né? E é o maior recolhimento tributário do estado. E parece que deveria, no acordo, era para ser repassado 30% e não é repassado nem 9%, né? Então, quanto também o discurso da crise sempre se atrela ao economicismo e acaba sendo usado quase como uma carta, assim, para justificar tudo. Então, os estudantes não conseguem estudar direito porque não tem como imprimir os seus textos, né? Não tem como imprimir os textos que são programados na ementa. E aí, quando isso é colocado para a reitoria, por exemplo, vem a desculpa da crise. A justificativa é: estamos em crise. Mas aí você mesmo disse, como que a gente pode acreditar nessa crise se não tem minimamente uma abertura das contas, se não tem uma transparência, se nem o vice-reitor, né, assim, que a gente consegue declarar como um teatro, né, uma farsa, o vice-reitor se colocar numa posição inocente ou quase uma vítima de um desconhecimento, de uma ignorância da estrutura, né? Eles estão um do lado do outro, assim. A gente consegue entender que um professor diga que não sabe, né, um estudante, porque essas foram as pessoas que foram barradas de entrar na reitoria. Agora, quem está ali na reitoria e num cargo tão próximo, assim, quanto isso é monstruoso, né? Eu acho que o espanto que você coloca pra gente é exatamente o ponto que a gente podia desenvolver para pensar o que é essa crise realmente. A entrevista que o Zago deu
ano passado, eu acho, pra Veja, né? Tem um momento da entrevista que ele fala que o programa de sustentabilidade que ele aprovou ano passado era como se fosse uma lei da responsabilidade fiscal da USP. Então, pegando um pouco o que a Lara falou, como pensar o discurso, né, da crise na universidade, a sua relação com o que é nacional e mundial, como esse discurso ele legitima essas medidas por uma espécie de necessidade ou emergência política econômica, e como ele se vincula a uma intensificação dos processos de repressão e militarização, porque algo que foi bem emblemático da aprovação desse programa de sustentabilidade foi que ele foi feito sobre repressão. Muita repressão de quem estava tentando entrar no CO e mostrar o quão absurdo era aquilo, né? E protestar contra a aprovação desse programa. Então, certo. Então, a crise existe, de fato. É uma crise econômica que começou provavelmente ela deve ter começado lá entre 1999 e 2000. Uma crise de acumulação de capital típica do capitalismo. O capitalismo tem essas crises de acumulação. Essas crises são resultado das contradições profundas do sistema, né, da relação do capital com o trabalho. E aí o ponto é, quando não existe crise, quando existe uma acumulação, digamos assim, fluida, né, em geral, do capitalismo mundial, é possível, se os trabalhadores se mobilizarem, se os estudantes se mobilizarem dentro da universidade, etc. e tal, é possível arrancar alguma coisa do capital. Mas, em geral, o capital não quer dar nada, porque justamente a crise brota da contradição entre capital e trabalho. E essa contradição significa o seguinte: o capital só existe, só é capital porque ele explora a força de trabalho. Se ele não explorar a força de trabalho, ele não existe, ele não é capital. Então, só que de repente acontece um conjunto de fatores que aconteceu ali entre 1999 e 2000 que fazem com que a crise apareça de modo visível, inegável, tá muito bem. Ela foi contornada em seguida entre 2001 e 2002 até 2008. Foi contornada com um conjunto de estratégias adotadas dos Estados Unidos pela política econômica americana. Só que em 2008 não deu mais, 2006, 2007, não deu mais para segurar. E a crise, a bolha estoura, e ela não é só financeira, ela é realmente um problema mesmo que tem a ver com essa contradição profunda da relação do capital com o trabalho assalariado. Aí o que acontece? Aí a única solução que o capitalismo sabe encontrar, quer dizer, ele pode encontrar uma solução de longo prazo, mas não depende dele, que é a adoção de um novo patamar tecnológico institucional, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, e que dá uma sustentação durante algumas décadas mais para o capitalismo. Enquanto isso não acontece, porque pelo jeito não está acontecendo, nas tecnologias novas que estão pintando, não estão conseguindo retomar o patamar da taxa de lucro anterior, enquanto isso não acontece, a forma mais simples que o capital encontra para continuar sobrevivendo é arrochar ainda mais a força de trabalho e pagar menos ainda. Então, por isso que a gente tem uma crise mundial, mas que parece que não é mais crise mundial, porque ela arrebentou entre 2008 e 2011, 12, no primeiro mundo. Todo mundo arregalou os olhos. Não foi uma crise mais porque o México não pagou, porque o Brasil deu calote, porque a Rússia não sei o quê. Não, foi uma crise que arrebenta nos Estados Unidos, pega Inglaterra, França, Itália, Grécia. Espanha, a Grécia como ponta ali, a Grécia e a Irlanda como as pontas da Europa, mas pegou o núcleo da própria Europa, pegou a Inglaterra, aí depois pegou a menina dos olhos da comunidade europeia, que era a Espanha, em seguida pega a Itália, chegou a pegar um pouco a França, né, que daí foi que a extrema-direita cresceu pra caramba. Então, a relação com a política é exatamente essa, é que daí, justamente a extrema-direita vê justificada o seu projeto de poder, dizendo, olha, como existe uma crise econômica, só nós temos a solução para essa crise. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Em 1931, nazista não, pré-nazista, entre 31 e 33 o partido nazista ascende, porque é isso, eles dizem, só nós temos a solução, né? E eles chegaram lá apresentando a solução deles. Qual é a solução hoje em dia? Neoliberalismo, arroxo salarial, retirada de todos os direitos mínimos que o trabalhador tinha de saúde, educação, transporte, a retirada de tudo isso, né? E é isso, tentar o máximo, e por isso então a violência, por isso a militarização,
Por isso a implantação das polícias, porque é claro que as pessoas vão protestar. As pessoas ficam tirando a aposentadoria, tirando a saúde, tirando a educação. Agora os exames médicos vão todos saírem do SUS e vão passar para a iniciativa privada, de modo que o pobre não vai fazer mais exame médico. Então, em função de tudo isso, o que a gente tem? A gente tem uma situação, vamos dizer assim, em que a crise econômica real acaba também, lógico, servindo de pretexto para propostas de direita e de extrema direita. Certamente. Então, uma coisa não anula a outra. As coisas estão se completando, justamente. Elas vão se completando. E por isso o quadro que a gente tem é um quadro cada vez mais grave e assustador. O que eu queria ressaltar, quando você diz que a extrema-direita se coloca como a única alternativa, né? A questão é, os autonomistas também se colocam como uma alternativa. E uma alternativa não fascista. Não é. Então a gente está falando da extrema-esquerda, que hoje eu gosto de denotar como a esquerda não partidária. Né? Eu gosto sempre de dizer esquerda partidária e esquerda autonomista. Então a esquerda autonomista também se apresenta como um projeto, né, uma solução. E nos momentos de crise na França, na Espanha, na Grécia... É verdade, houve polarização. Eclodem também várias ocupações autonomistas, né? E que na Grécia vai ter o pior sentido possível, porque lá é onde hoje a extrema-direita realmente... Onde todo esse debate sobre ruptura, né? Porque a questão é, existe um ponto em comum realmente, que a gente pode até dizer de uma apropriação do discurso e das lutas dos movimentos sociais que a extrema-direita faz, mas o ponto da ruptura é um ponto importante a ser analisado, pois a proposta autonomista é uma ruptura também, mas com uma via... Bom, vou ter uma liberdade poética aqui, quase num banditismo por questão de classe, né? Então, a gente vai ocupar, vamos defender nossos territórios, com molotov, se preciso. Isso eu estou dizendo assim, o fato que acontece, né? E isso é tido como violento, né? Isso é tido como violento. Mas é uma grande diferença entre você reconhecer uma revolta de um quilombo, uma revolta do movimento de ocupação autonomista, que está sofrendo um arroxo, está sofrendo uma precarização completa, e que declara que não quer mais fazer parte disso. Tem que ter um embate, existe o confronto, né? Eu acho que a história evidencia que isso existe, faz parte da humanidade, algum tipo de confronto. E a herança que a gente fica dos questionamentos, das reflexões, dos pensamentos do pós-guerra é até que ponto esse confronto é humano, né? Como que tem uma mudança profunda de uma guerra mano a mano, de uma guerra de espadas para uma guerra da bomba, né? Então, acho que... e aí isso entra no ponto que você falou da violência. Será que a gente consegue separar a violência, deixar ela realmente como violências, como um fator institucional e perceber que o que acontece num crime de tráfico de drogas ou num quilombo ou numa ocupação autonomista, mais atitude de revolta e de defesa do que de violência? Porque aí também entra mais um ponto da crise econômica que a gente tem que estar sempre muito atento, é que tem essa crise toda e a solução é sempre investir 30% do orçamento em segurança. Como, né? Se a gente precisa investir numa saída tecnológica, numa saída com pensamento, numa pesquisa, num estudo que vai retirar a gente de uma crise econômica, como que o investimento tem que ser? Na violência institucional, da insegurança pública, a gente poderia dizer até, né? De fato, já faz muito tempo que a via dos partidos burocratizados de esquerda mostrou que é um caminho muito parcial para se chegar numa mudança mais profunda da sociedade, né? Então, e aí justamente vários tipos de movimento que surgiram depois da crise de 2008, né? Vários graus de consciência, de mobilização. As primaveras árabes também. Isso, e ao mesmo tempo, sei lá, os indignados. É muito interessante o nome, né? Indignados, né? 15M. Porque eles estavam indignados, porque eles acreditaram em alguma coisa, eles estavam se sentindo traídos. Mas vocês acreditaram? Tadinhos, né? O pessoal na Espanha acreditou. Eles foram, né, chegaram até ganhar a Copa da Europa, e etc. Foram campeões do mundo, não foram? Acho que sim. Enfim, de futebol. Ou seja,
a Espanha estava sendo, como eu falei, era a menina dos olhos da Europa e em grande parte do mundo. Então, os espanhóis estavam achando que, bom, finalmente, né, viramos cidadãos. Quando, de repente, eles ficam indignados, porque eles viram que aquilo tudo era efêmero, né? E como tudo mais que foi conquistado, o pessoal falava do capitalismo avançado, o capitalismo tardio, né? E o capitalismo tardio, o que é capitalismo tardio, né? Muita gente então apostou na ideia de que o capitalismo tardio era o capitalismo administrado, era uma nova fase do capitalismo que o Estado tinha condição de administrar os conflitos e as crises, e nunca mais teríamos conflitos e crises porque o Estado administraria tudo isso, etc. Então era o capitalismo. Não, o capitalismo tardio era mais ou menos aquilo que o Lenin tinha dito lá, não só ele, mas enfim, no começo do século XX, que é o capitalismo monopolista, é o capitalismo oligopólico e financeiro, né? Quer dizer, é uma questão muito mais da nova estrutura industrial e empresarial. Bom, é isso. Surgiram, enfim, todo um conjunto de desenvolvimentos ao longo do século XX, e principalmente no final do século XX, a gente teve a clareza, acho que as pessoas tiveram muito claro, de que pelas essas vias de dentro do sistema, não será possível mudar o sistema. Então ressurgem propostas de uma organização completamente diferente das organizações capitalistas, né? E que passam longe dessa coisa burocrática do controle do Estado, etc., né? Enfim, a gente viveu até recentemente no Brasil em grande parte uma ilusão de muita gente de que daria para fazer um conjunto de reformas por dentro do sistema e melhorar, e quem sabe até tornar o Brasil um país burguês de capitalismo avançado. Agora, quanto à violência, eu acho que é isso, a questão toda é isso. A violência não pode ser autonomizada, você falou muito bem. A violência não pode ser autonomizada, você não pode então tratar a violência e aí falar de qualquer tipo de violência, porque senão todo mundo vira bandido, menos aparentemente o governo, menos o Estado, né, as forças de repressão. Então é melhor falar assim, a repressão. Então quando é o Estado, né, você fala da repressão, e quando dá nome aos bois. E quando é o que se chama de crime, então tem que entender justamente o que está acontecendo, esse famoso crime organizado, etc. e tal, né? Todas essas manifestações de profunda indignação das próprias pessoas, né, que estão morando numa favela. O incrível é que como é que não tem mais gente partindo para a violência, porque realmente a coisa é de uma crueldade social assim, absurda em toda parte, e no Brasil em geral, né? Em alguns lugares do mundo as pessoas se conformam, né, mais com isso, né, com a situação de classe, né? Ela existe, as pessoas se conformam, em outros lugares menos, enfim, mas isso, a gente tem uma sociedade de classes e cada vez mais polarizada, mais desigual, mais assimétrica no mundo todo, né? E a coisa está cada vez mais, é um processo de agudização, né? Então é isso, não se pode juntar, porque o discurso, vocês falaram do discurso da crise, tem o discurso da violência. O discurso da violência é isso, a violência vira uma categoria à parte, e aí todas as formas quaisquer de violência, elas são condenadas, porque elas escapam do sistema da sociedade de contrato, que é o que nós temos, né? Que a gente tem, enfim, oficialmente pelo menos, desde o século XVII, a sociedade então se rege por contratos. Os contratos são contratos que têm a via jurídica toda para serem... E o que é a violência? É aquilo que sai fora do contrato, vamos dizer assim. O capitalismo tardio, você trouxe a referência do Lenin. Na hora que você falou, eu pensei no Marx, no livro 4, em que ele vai explicitar a crise do capitalismo mesmo, dizendo quando que seria um ponto de ruína, né? Que ele vai cavar sua própria sepultura, né? Então, se você... Eu queria que você dissesse um pouco sobre essa dinâmica do capitalismo tardio, tentando relacionar um pouco com Marx, e essa leitura dos indignados, o quanto que a indignação também não é um ponto de insustentabilidade, ou seja, é insustentável, não claro, tem como continuar isso, mais, é a única via, por exemplo. Claro, ocupar a praça, né? E aí eu queria que a gente, se você conseguisse, começasse a pensar já em tudo isso que você falou, do século para o século XXI. E qual que é, então,
um futuro historial que a gente pode, com todas essas análises, investir no século XXI. Então, em geral, história, filosofia, etc., elas têm uma potência, como vocês disseram, né? Uma das possibilidades, uma das potencialidades é a crítica. Mas outra das potencialidades é o contrário disso. É, digamos, de uma certa maneira, a aceitação do mundo e, de certa maneira, a legitimação do que está aí. É possível filosofar ou inventar uma teoria histórica, geográfica, sociológica, para mostrar que o que está aí é o melhor dos mundos possíveis. Essa é uma das vertentes que, por exemplo, acontece na historiografia. Então a historiografia pode muitas vezes escolher temas ou escolher métodos, etc., em que essa postura crítica fica colocada de lado e com isso ou as pessoas legitimam diretamente o sistema ou, se não legitimar, pelo menos desvia a atenção. Desvia a atenção do foco onde o conflito real e profundo aparece. Né? Você acha que o cotidiano da universidade ajuda nisso? Certamente, porque por exemplo, esse próprio campus ele foi muito bem pensado, com prédios bem distantes um do outro, para impedir que aconteça essa integração dos estudantes. Então, quando os estudantes estavam no centro da cidade, né, os prédios, claro, eram no centro, mas muitos cursos eram no mesmo prédio, então os estudantes se viam e se falavam, e hoje em dia os prédios são distantes, né? E, por exemplo, é uma das coisas. É interessante você falar disso dentro da universidade. Você estaria, digamos assim, vou focar entre aspas, de maneira irônica, um conhecimento crítico. Pois se dessa contradição? Claro. Isso não é uma contradição. Isso. Que a história pode... Em primeiro lugar, o nome é universidade, ou seja, existe um todo do saber. Mas justamente o que a gente tem um saber totalmente fragmentado, né? Pelo tipo de ciência que se faz. E com isso estou pegando não só as humanas, pegando todas as ciências. O tipo de ciência que se faz fragmenta, ao invés de integrar. Né? E isso já atrapalha o sentido crítico, porque o cara está estudando o dedão do pé, ele às vezes não se dá conta que o problema apareceu em outro lugar. Né? Mas se ele fosse um cara holista, universitário, vamos dizer assim, nesse sentido, ele perceberia onde é que está de fato doendo e que, sei lá, se o cara está com febre, essa febre não tem que tomar aspirina para baixar a febre, porque essa febre é um sinal de uma infecção, digamos, de um órgão do aparelho digestivo. Mas como ele não é especialista em aparelho digestivo, estou aqui citando o exemplo médico, mas a febre, né? É isso, exatamente. Ele tem que, inclusive, deixar a febre, né? Ou seja, mas tem que ver onde é que está o problema. Mas como se perdeu esse sentido do todo, da fragmentação do saber, então, e a fragmentação do saber para retomar a primeira pergunta, a fragmentação, inclusive, do espaço aqui dentro da universidade e a exclusão do espaço onde vivem, digamos, os funcionários. Uma das coisas é isso, eles não conseguem lidar com naturezas fora. Né? Então existe uma relação de classe, né? Quem seriam os donos da universidade e as pessoas de fora? Intelectuais que não têm acesso à universidade, mas estão pesquisando. E aqui é um espaço comum. Claro. Isso é fundamental, acho que isso ajuda a transformar. Eu queria perguntar assim, o que teria na história da própria pedagogia, da própria história do poder, da construção do projeto pedagógico, que impediria isso? Que resultado foi esse? Porque você tem todo um caldo crítico e de repente você tem uma alienação no próprio cotidiano. Isso mesmo. Mas vários problemas. Por exemplo, a tecnização, né? Ou seja, a intermediação da tecnologia, em vez de você, digamos assim, então, elaborar um conhecimento empírico que não fosse mediado, né? Ou que não fosse mediado pelo interesse técnico, ou seja, é a velha questão do ditado saber é poder. Então, quer dizer, quando você não pode, quando aquilo não vira alguma coisa prática, você não sabe. Por exemplo, que isso vai ser a introdução da nossa matéria, né? A matéria já vem da ideia de criticar a razão instrumental. Isso mesmo. Quando eu falo com os filósofos assim, existe algo na história que não vai depender da reflexão da filosofia, nem da explicação de como agir. Então, parece que a ação na filosofia sempre depende de uma dessas. Nós temos que estudar. É verdade. Eu entendi. Interessante, muito interessante. Por essas e outras, aquela pergunta do Marx. O jovem Marx já tinha sacado esse negócio, com 28 anos, uma coisa assim. O tempo da filosofia já era. Agora é uma questão de prática. Então, a famosa 11ª tese sobre Feuerbach, do Marx. Sim. Né? Então, é isso. Ou seja, se essa filosofia toda
que o Marx estava pensando em filosofia, não estava pensando em epistemologias mil e estéticas mil, ele estava pensando numa perspectiva crítica sempre. Epistemologia, estética, ética, mas sempre num ponto de vista crítico. Agora, chegou a hora, ele disse, que a famosa arma da crítica tem que passar para a crítica das armas, né? E aí esse é o ponto dele, né? Então ele está vivendo esse momento, que é um momento crucial, de 44, 48, até as revoluções, e vai viver esse momento até o fim da vida, porque ele, enquanto ele está escrevendo o Capital, ele é o primeiro secretário da Internacional, né? Ele é o secretário-geral da Internacional. E é engraçado como uma coisa não atrapalha a outra. É o momento mais rico em que ele trabalha mais na redação do Capital, é um momento em que ele também está atuando mais como secretário da Internacional, numa rede de contatos e congressos e tudo, com o mundo inteiro. Quer dizer, eles tinham uma rede revolucionária, espalhada pela Europa, América do Norte, etc., né? Pronta para começar os processos quando surgissem as oportunidades. Então tem esses dois momentos, quer dizer, ele falava da passagem para a ação, mas a passagem para a ação também precisa de uma boa teoria, né? Uma boa prática tem que ter uma boa teoria. Acontece que essa teoria tem que se saber desde o início que ela é uma teoria para a prática, e não uma teoria que visa justificar o cara, assim, com o momento que agora eu vou me refugiar no meu gabinete, né, e vou ficar lá pensando tudo isso e não vou fazer nada. Da sala de aula. Isso. Mas na sala de aula tem um espaço também, né? Eu atuo, né? Porque esse espaço da sala de aula é um espaço prático também, né? Até porque mas na sala de aula eu não estou elaborando teoria. Não, eu não estou elaborando teoria. Às vezes a gente tem umas ideias novas enquanto está dando aula, mas é difícil. Geralmente o que você está fazendo é dialogando com as pessoas e produzindo um outro tipo de saber, que não é o saber da pesquisa, é um saber da interlocução, né? Então, alunos que me trazem coisas que por isso eu acho maravilhoso poder dar aula, porque eu estou sempre me atualizando, questões novas que estão trazendo assim, putz, que interessante, e vendo como o mundo está mudando, às vezes para o lado bom, às vezes para o lado ruim, às vezes tem coisas boas, muito boas que estão acontecendo, essas coisas das buscas dos autonomistas, de novas formas de luta, e por outro lado eu também procuro trazer, digamos assim, a experiência até teórica dos autores clássicos para servir de baliza, para que o pessoal não fique tentando redescobrindo a roda, né? Então, trazendo a experiência, né? A universidade é um projeto político. É isso, exatamente. Isso, e a gente tem que colocar nesse projeto. Então, mas a gente tem que saber colocar, e eu sei que a barra está pesando hoje em dia na FFLEG, está ficando de direita mesmo, né? E coisa que não era, mas está ficando. Então, realmente é um momento que esse espaço tem que ser ocupado para ser um espaço crítico. Certamente. Ocupação crítica, né? Isso, exatamente. Agora, quanto ao Marx, aquela questão... Mas essa ocupação crítica pode devir uma ocupação prática também. Sim, claro. Porque também é um intuito aqui da gente conseguir... um ponto da diferenciação que a gente quer fazer com toda essa empreitada é conseguir legitimar as ocupações, sabe? Legitimar as ocupações e legitimar também um projeto autônomo, um projeto autonomista. Eu vou tentar formular uma pergunta. Eu gosto muito disso, desse tipo de leitura holista, como você diz antes, de uma não aceitação que você está lendo, mas de fato desenvolver uma atividade. Para muito além biológico, leitura, mas dentro da faculdade eu encontro muito a primeira introdução ao mercado de trabalho, assim, uma iniciação a isso. No curso de humanas tem muitas vezes isso, porque a gente vai para isso, na hora da pesquisa volta e parece uma estrutura que barra mesmo essa leitura prática, né? Tem um problema também que é o seguinte: a universidade está inserida no mundo e ela não está fora, ela tem que estar inserida no mundo. Acontece que isso também faz com que a universidade sofra as más influências, vamos dizer assim, do capitalismo em geral. Por exemplo, esse negócio que tem a ver com a tecnologia que eu estava falando, da razão instrumental, que também é formar as pessoas para botar no mercado. E as pessoas querem isso, muitas vezes. Elas querem isso. Então tem, por exemplo, o curso de sociologia, há um tempo atrás, tinha muito mais matérias teóricas e de leitura dos clássicos. E hoje em dia tem mais cursos que são instrumentais, né? De estatística, probabilidade, etc. e tal. Então, em grande parte os estudantes querem, não todos, mas muitos estudantes querem isso porque é isso que está aí fora. E ainda mais em época de crise,
Aí vem uma ladainha completamente ideológica, que você perdeu o emprego, você não vai mais ser empregado, tudo bem, monta o seu próprio negócio. Né? Então nunca vi tanta sanduicharia, ventiladoria. Parece a corrida do ouro da Serra Pelada. Isso, todo mundo funda um negocinho pequeno que depois vai falir, claro. Investimento, né? De curto prazo que acaba virando capital de volta do banco. Isso, exatamente. Mas o importante é que está entretendo as pessoas enquanto isso. E as pessoas entram às vezes na universidade pensando que vão se formar para sair para a empresa júnior, isso mesmo, ou então já trabalham numa empresa e querem voltar e se cacifar para ter uma promoção e com isso tal. Então tem essa estrutura toda em que a universidade está imersa e que inclusive é ela que está fazendo com que dentro da universidade a tendência seja para esse caminho mais instrumental, mais voltado para o mercado, né? E portanto mais voltado para uma atitude individualista, né, das pessoas e conformista. A organização dos estudantes que você nota assim, na sua vivência aqui na USP, desenvolvimento ou não desenvolvimento? Tem altos e baixos, né? Acontece a discussão mesmo como a universidade como ritual de inserção ao mercado de trabalho, enquanto você descobre outras experiências ou não, né? Exatamente se adapta a isso. O que você notou assim na sua vivência na USP quanto? É isso, tem altos e baixos, tem momentos em que de fato o movimento estudantil está mais forte e consegue avanços, né? Às vezes até meio que sem querer, enfim, na base mesmo da criação, da criatividade, e outras vezes que existe um certo marasmo, tudo depende muito da geração, uma série de coisas, eu não sei realmente definir isso, Carol. Bem, este foi o primeiro episódio do podcast com a entrevista do professor Dr. Jorge Grespan, realizado em parceria com a Rádio Emissão e Jornal da Filô. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqueles recados básicos para vocês incentivarem a nossa produção, interagindo de todas as maneiras possíveis, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aí nas nossas redes. Axé.